Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se então um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos, te engrandecemos, Pai. Que tu é digno de toda honra e toda glória, majestade, louvor, e toda glória mais uma vez seja dada a Ti, Pai, nesta noite e sempre. O nosso pedido, Pai, é que mais uma vez o Senhor fale conosco através da Sua palavra. O Senhor ministre aos nossos corações. Senhor Deus, que o Senhor use a minha vida segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia. Alcance os nossos corações e que nós possamos sair, Senhor Deus, transformados mais uma vez deste momento de culto, Pai. E que essa transformação nos leve a ações diferentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Pai. Assim nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título de hoje é Transformando o Jardim de Angústia em Lugar de Vitória. O trecho de Mateus aqui 26, do 36 ao 46, não foi todo o que nós lemos? Está muito alto fundo aí para vocês? Não? Tá bom? Vai falar sobre um silêncio de uma noite que é quebrado esse silêncio, agora não apenas pelos passos pesados que estavam seguindo agora para o Getsemane, mas também por um momento agora a qual Jesus vai passar. A ceia havia terminado, as palavras haviam sido ditas, o pão partido, o cálice compartilhado, a traição e o traidor já tinha havido sido anunciado. Agora Jesus e os discípulos saem então do cenáculo, descem pelo vale de Cedron e caminham em rumo a um lugar que o mestre bem conhecia, o jardim chamado Getsemane, muito conhecido por nós também. Um lugar de oração, um lugar de batalha, um lugar onde ele sempre buscava estar num tempo a sós com o Pai. Mas algo naquela noite estava diferente, porque o semblante de Jesus não estava mais confiante, o semblante de Jesus não estava mais alegre, mas o semblante de Jesus agora não transmitia mais aquela firmeza e paz. Mas a palavra diz que o semblante dele agora tinha uma sombra de angústia. Isso ele deixa visível aos seus discípulos. Ele sabia então o que se aproximava. Ele sabia que se aproximava o beijo da traição. Ele sabia ali que logo logo ele ouviria o som dos soldados, o barulho das espadas, e aquilo ali ecoava na sua alma. Aquele era um momento então de angústia para o nosso Senhor. Mas mais do que isso, ele sabia, meus irmãos, que não era só este problema que ele enfrentaria. Da traição, não só o problema, agora, a dor física da cruz, mas ele carregaria um peso muito maior. O peso do meu e do seu pecado. O peso dos nossos pecados agora, ele havia agora entendido, estava entendendo e vendo que era o momento agora, que ele levaria todo o peso do pecado. E do pecado que ele não havia cometido. O peso do nosso, do meu e do teu pecado. E hoje então nós somos convidados a entrar nesse jardim, não apenas para observá-lo, mas para aprender um pouco com o Mestre. Veremos então que a oração não é apenas um momento devocional, mas que é um campo de batalha, uma expressão de entrega, uma proteção contra a tentação, e é um instrumento de comunhão com o Pai. A ideia para nós de todo esse contexto que nós vamos ler hoje, meus irmãos, vamos meditar junto, é que a oração não muda apenas as circunstâncias. Nós aprendemos muitas vezes que a oração só muda a circunstância, mas não, a oração ela prepara o coração para obedecer e vigiar e perseverar. Então por isso que a oração é necessária para o cristão. E o primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui foi o trecho que nós lemos de Mateus 26, 36, e vamos falar e vamos ver aqui sobre a oração como submissão à vontade do Pai. O Getsemane aqui, meus irmãos, ficava ao pé do Monte das Oliveiras, como falei anteriormente, fora dos muros de Jerusalém. Após atravessar ali o ribeiro de Cedron, o vale do ribeiro de Cedron, era um pequeno jardim, provavelmente murado,
e onde se usava ali, tinha uma prensa de azeite, onde eles prensavam as azeitonas, para tirar o azeite. Um lugar simples, silencioso e afastado. E por isso mesmo, ideal para oração, para o momento de oração. Um lugar onde o Senhor gostava de se afastar e estar sozinho. Sozinho, só Ele e o Pai. Momento de solitude. Ali não havia multidão, templo, altares visíveis. Apenas o Filho e o Pai. E uma sombra. A sombra da cruz de Cristo. Que o aguardava. Enquanto a cidade dormia, então o céu se preparava, meus irmãos, nesse momento, para a grande batalha espiritual que haveria naquele momento. Se havia e se houve uma batalha espiritual, imagine aquele momento, em que Jesus está lá agora, mostrando para os discípulos que Ele está com seu semblante, não mais de paz, de tranquilidade, mas agora Ele está com seu semblante, Ele fala que, demonstrando a aflição que Ele haveria de passar. E como eu falei, não só por causa da cruz, meus irmãos, mas porque Ele estava entendendo que sobre Ele viria a ira do Pai. A ira. Ele conhecendo claramente quem é nosso Deus, que é um Deus justo, é um Deus amoroso, mas justo, e que de certa forma, Ele não ia deixar assim a sua justiça por causa do pecado. Então o Senhor sabia o que Ele ia enfrentar naquele momento. E ali naquele local, então, não havia multidões. Enquanto essa cidade dormia, o céu se preparava para essa grande batalha espiritual intensa, ou a maior batalha da história, que nós podemos imaginar. Onde céu e terra estavam envolvidas nessa batalha. E o Getsemane, como eu falei aqui, significa até, o significado dele é prensa de azeite. Não apenas um detalhe geográfico, mas é como ali a azeitona é prensada para tirar o azeite. Era o momento onde Jesus seria esmagado, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. É o momento onde ele está sendo pressionado ali agora. E não pelos soldados, mas pela antecipação que ele estava sentindo da ira de Deus, da ira do Pai que viria sobre ele. É o começo do juízo, então, e não juízo de mãos humanas, mas diretamente da mão do Pai. Jesus estava sabendo que era chegada a hora. E João nos diz então que ele frequentemente ia ali para orar. Em João capítulo 18, verso 2, era um lugar já de intimidade, de solitude, um lugar onde Jesus estava acostumado. Aí, é um lugar onde os discípulos haviam visto a glória de Deus se manifestar na vida de Jesus. Mas agora eles veem outra face do Senhor, uma face aflita. Então aquele que sempre buscou agora o Pai com alegria, ou buscava o Pai, ou buscou, agora o busca com angústia extrema. E a oração para ele aqui não era um ritual ou obrigação, mas onde ele encontrava tranquilidade, ele se encontrava com o Pai e desfrutava dessa comunhão. Não era algo que ele ia lá por obrigação, que ele tinha que ir naquele horário marcado. Mas Jesus não estava ali sozinho. Dos 11 discípulos então que o acompanhou, 8 ficaram no jardim, e 3 foram levados mais a perto dele, mais adiante, junto com ele. Ele falou: 3, vem comigo, Pedro, Tiago e João. Foram chamados para o acompanhar nesse momento. 3 discípulos mais íntimos do Senhor. Os mesmos que haviam visto então, como eu falei, a glória de Jesus agora no monte lá da transfiguração, agora seriam testemunhas dessa angústia profunda do Senhor. A comunhão que Jesus buscava ali com o Pai era única. Ninguém poderia acompanhá-lo. Os discípulos não podiam estar lá com Jesus, eles ficaram um pouquinho antes, que não podiam acompanhar agora plenamente esse momento. Mas Jesus aqui demonstra que ele desejava, no momento de angústia, estar com seus amigos. Meus irmãos, se não é assim diferente na nossa vida, nós também precisamos ter amigos. Quem sabe você tenha 12, quem sabe você tenha 3, mais próximo, mas você precisa ter um como João, aquele que você possa abraçar, possa chorar, possa demonstrar a tua fraqueza, possa abrir o teu coração verdadeiramente, e ele te ajudar. Ou quem sabe ele não possa fazer nada naquele momento, mas pelo menos te ouça. Então Jesus agora leva esses 3 amigos, e as palavras aqui de Jesus então, no verso 38,
confirma como ele estava angustiado nesse momento, como o seu coração estava angustiado. Naquele momento no jardim, o sangue não havia ainda sido derramado na cruz, mas o cálice da ira de Deus estava diante dele. Ele estava vendo agora a ira do Pai, que viria sobre ele naquele momento da crucificação. Que as pessoas pensam, meus irmãos, que a cruz foi só um ato de um sacrifício, que Jesus não sofreu um sacrifício diferente do que os dois ladrões que ali estavam dos seus lados, ambos os lados dele. Mas não, sobre os ladrões não veio a ira de Deus, mas sobre Jesus veio toda a ira de Deus por todos os pecados da humanidade. Então isso era o cálice que ele estava experimentando agora, a justiça de Deus vindo sobre ele. Então por isso que ele fala no verso 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. E isso revela, meus irmãos, a angústia que ele estava passando naquele momento. Qualquer dor física ou emocional, não tem algo que nós possamos imaginar o que é isso. Não tem como nós imaginar o que é a ira de Deus vindo. Porque nós temos um Deus de graça e misericórdia, nós temos um Deus, como nós cantamos hoje, que é um Deus fiel em todo o tempo. Ainda com aqueles que servem Ele e aqueles que não servem Ele. O bom, meus irmãos, de servir ao Senhor é que nós sabemos que Ele é compassível, amoroso, fiel, mesmo quando nós somos infiéis. E nós conhecemos Ele. Sabemos que Ele é justiça, mas que Ele nos ama e que Ele é misericordioso conosco. Mas a misericórdia dEle está em todos os cantos, nós podemos ver a misericórdia dEle em todos os dias, e a misericórdia dEle se renovando todas as manhãs. O mundo não entende isso, mas eles recebem a misericórdia do Senhor ainda. Então, meus irmãos, não era apenas a humilhação, o medo da cruz, ou o sofrimento físico que o aguardava, mas o peso do pecado do mundo, a antecipação da ira do Pai sobre ele. E quando a gente fala da ira de Deus, como eu falei, como a gente conhece um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, nós não temos noção do que é a ira de Deus. Talvez aqueles que não professam a fé em Cristo, que não creram, que não entregaram a vida para Cristo, que não confiaram no Senhor como seu Salvador, como aquele que fez a obra na cruz para nos salvar, talvez esses experimentarão a ira de Deus. Talvez não, de certeza aquele que não se converter experimentará a ira de Deus. Aquele que não professar a fé em Cristo experimentará a ira de Deus. E a ira que será experimentada, meus irmãos, é na eternidade, não é agora. Agora existe ainda uma graça comum que nos cobre. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Ou acaso você viu chover só na tua casa alguma vez? Você fala, eu precisava tanto de uma chuvinha e choveu só em cima do teu telhado. Não, chove em todos os lugares. Então era a tristeza, meus irmãos, era a tristeza sendo, agora ele santo, sendo ele santo, perfeito, agora ele estava com essa tristeza de enfrentar e levar o pecado que não era dele. E 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nesse momento então de aflição, indescritível, Jesus aqui não busca consolo de anjo, nem uma intervenção divina para escapar dessa situação. Ele simplesmente pede uma coisa para os seus discípulos: fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Esse apelo aqui revela então a sua verdadeira humanidade, o seu desejo de companhia, de presença, mesmo que ninguém pudesse carregar o fardo com ele. E como eu disse, meus irmãos, por isso que é bom ter um amigo, alguém que você possa confidenciar, alguém que caminhe com você. Por isso que o Senhor disse, já que não é bom que você ande só na caminhada cristã, porque por mais que alguém possa estar do teu lado e não te ajudar a carregar o fardo, mas é bom que você esteja alguém do teu lado. Jesus demonstra isso, a sua humanidade aqui, em querer a presença dos seus discípulos, mesmo sabendo que eles não poderiam ajudar. Eles fiquem aqui só fiquem aí e fiquem vigilantes. O Salvador, meus irmãos, que sempre foi suficiente em si mesmo, agora mostra então a sua vulnerabilidade, se mostra então vulnerável, permitindo-nos ver então a sua profunda identificação conosco.
como Ele se identifica com a nossa humanidade, não apenas com os nossos pecados e nossos pecados, mas também em nossas dores. Ele também se angustiou, Ele ficou triste, e Ele chamou seus amigos para estar com Ele. Agora, diante da cruz, então, que se aproxima, Ele ora com palavras que misturam aflição e rendição. E Ele diz: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. E o cálice, como eu disse, meus irmãos, não era apenas uma dor da crucificação, não era apenas aquela aflição dos pregos, não era a aflição daquela tortura, do sofrimento físico, mas o peso da ira, do cálice da ira de Deus. A experiência agora, pela primeira vez na eternidade aqui, que Ele experimentaria, de ser tratado como culpado no nosso lugar. O Pai havia falado para Ele do que Ele iria fazer, Ele sabia do seu propósito, da sua missão, mas agora Ele tem convicção de que está chegando o momento, que é chegada a hora, como Ele disse um pouco antes para os seus discípulos no momento da ceia, já é chegada a hora. Jesus conhece com clareza, como eu disse, o amor do Pai, mas Ele também conhece a justiça do Pai, e sabe que o Pai não ia deixar o pecado sem punição, e os nossos pecados ou eles serão punidos em Jesus, ou em nós mesmos. Para quem crê em Jesus, entregou sua vida para Jesus, os pecados foram punidos em Jesus, lá na cruz. Mas para aquele que não creu ainda, verdadeiramente na obra de Cristo, verdadeiramente será punido nessa pessoa. Essa pessoa receberá a justiça de Deus, a ira de Deus, a qual, como eu falei, hoje a gente não consegue mensurar. Nós, ainda que somos cristãos, professos e meditamos na palavra, conhecemos o Senhor Jesus, conhecemos o nosso Deus, que é um Deus amoroso, mas Deus de justiça, nós sabemos um pouquinho do que é a justiça de Deus, e podemos imaginar, mas não sentir e mensurar grandemente o que é essa ira e a punição pelo pecado. Nós sabemos das consequências de alguns erros nossos e falhas que nós praticamos aqui nessa terra e que acabam surgindo as circunstâncias. Mas a gente não imagina o que é a ira de Deus. Quando a gente fala assim, mas o fulano está passando por isso porque também ele é desobediente. Olha aí, não está fazendo a vontade de Deus. Eu passei por isso, talvez, você vai falar, porque eu fui desobediente, por causa disso, disso, daquilo. Por isso que Deus colocou a ira dele. Não colocou a ira dele ainda, porque se Ele colocar a ira, meus irmãos, se Jesus estava aflito, se Jesus suou sangue, naquele momento no jardim do Getsemane, o sangue dele regou o chão, onde se era regado aquelas plantas, o sangue de Jesus foi derramado antes ali já, antes da cruz, por aflição. Então tu imagina nós, meus irmãos, então imagina aquele que não professa a fé em Cristo, como será naquele grande dia, na eternidade. As pessoas, algumas religiões, falsas religiões, dizem que não, que o inferno é só um tempo. Os testemunhos dizem que é só um tempo, é aniquilação da alma. Os adventistas também dizem, não, a aniquilação da alma, não é eterno, você vai ficar no inferno ali só um tempinho, é só uma torturinha. É só um pouquinho. Depois vai queimar, daí acabou o teu sofrimento. Não, a palavra diz que é eterna, e eterna que a gente entende por eterno, é para sempre. Mas apesar então do sofrimento de Jesus aqui, eminente, Jesus entrega os seus planos ao Pai. E Ele diz, Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Agora, contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Jesus sempre soube que esse era o caminho. Por isso, a sua oração não é uma expressão de rebeldia, dizendo, Pai, eu não quero ir para essa cruz, eu não quero fazer mais isso, eu não quero. Ele não estava rebelde, mas aqui ele demonstra uma confissão honesta da sua humanidade diante da missão divina, mostrando que ele tem sentimento, que ele teve sentimento naquele momento. Ele não questiona a vontade do Pai, mas ele coloca em primeiro lugar, mesmo que isso custe tudo, mesmo que ia custar tudo, ele coloca diante do Pai.
Um escritor chamado Carson lembra que aqui nós vemos o contraste direto entre o primeiro e o último Adão. E eu diria que nós vemos o contraste direto também entre o primeiro e o outro jardim. O jardim do Éden e o jardim do Getsêmani. O primeiro Adão disse: seja feita a minha vontade, e nos conduziu à morte. Agora já Jesus no Getsêmani diz: seja feita a tua vontade, e nos conduz à vida. Essa oração aqui revela então a glória da verdadeira submissão. Jesus, em sua natureza humana, curva-se à vontade perfeita do Pai. Ele mostra aqui que a obediência não é ausência de luta. Ou você acha que você vai obedecer ao Senhor e o que o Senhor tem te chamado para fazer, tem te chamado para servir, fazer algo, e tu não vai ter luta? Tu vai ter luta sim. Jesus está mostrando isso. Se ele teve aflição, você também terá. Não haverá ausência de luta, mas a rendição total a Deus, mesmo em meio às lutas. É isso que a oração de Jesus nos mostra aqui no Getsêmani. Aqui aprendemos uma das lições mais transformadoras sobre oração também. Não oramos para convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas para que sejamos moldados à vontade dEle. Se Jesus, que é Jesus, disse: Pai, faça a tua vontade, imagina nós, meus irmãos. O que diremos nós? Faça a minha vontade, aí no céu como eu quero aqui na terra? Não é isso que o Senhor nos ensinou. Nós acabamos de louvar hoje: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Essa é a oração que Jesus demonstra aqui. A oração, antes de tudo, então, é um ato de rendição, não de barganha. Agora muitos vivem frustrados, porque muitas vezes parece que as suas orações não são atendidas. Agora a pergunta é: mas será que estão orando como Jesus orou? Será que eu estou orando como Jesus orou? Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Será que estão dispostos a dizer com sinceridade: não como eu quero, mas como tu queres? Será que estamos dispostos? Jesus não apenas ensina aqui a orar, mas ele ora como nós deveríamos orar. Não com fórmulas bonitas, não com fórmulas que impressione pessoas e nós achar que impressionamos Deus com palavras bonitas. Mas Jesus mostra aqui a sua alma rasgada, um coração sincero e completa confiança que a vontade do Pai é sempre a melhor, ainda que aos nossos olhos seja como Jesus estava passando aquele momento de aflição. Agora, exemplos práticos, meus irmãos, para esse primeiro ponto. Imagina quando nós oramos por cura, por livramento, por resposta. Nós devemos apresentar os nossos pedidos com fé. Sim, ó Senhor, mas sempre com o coração disposto a aceitar um não. Se você ora por uma cura, se você ora por um livramento, se você ora por uma resposta, e o Senhor te diz não, qual é a tua resposta para o Senhor? O não para nós, meus irmãos, como eu falei há 2 semanas atrás, para a gente que é pai, a gente já entende um pouco do não. Talvez para quem é só filho não entende ainda o não, porque recebeu muito não do pai e da mãe e falou: mas ele sempre dizia não para mim. Mas o dia que você for pai, talvez a tua mãe e teu pai já te falaram isso, você vai saber como é que é. Que muitas vezes a gente diz não para proteger os filhos. E se o Senhor diz não para nós em nossas orações, é porque Ele está nos protegendo. E de alguma forma, algo melhor vai acontecer. Quando não entendemos então os caminhos de Deus, podemos ir até Ele em oração com toda a nossa sinceridade, mas não com arrogância. Jesus orou assim então para nos ensinar, meus irmãos, que a maturidade espiritual
é revelada na oração que se submete, não da que exige seus direitos. Ah, mas eu sou teu filho, tu me dá, porque senão eu vou embora dessa casa. Vai morar onde? Na rua? Como disse Pedro, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Então reflita. Você tem orado para que Deus mude a sua situação, ou para que Ele mude o seu coração? Será que você tem orado e talvez você não tenha recebido resposta, porque você tem pedido para Ele mudar aquela situação, mas você nunca falou para Ele: Senhor, muda o meu coração. Muda o meu coração, que eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo sobre essa situação. Tem situações que Deus não vai mudar, meus irmãos. Vai ser sempre não, e não, e não, até você entender que você precisa mudar o teu coração. Entender que você precisa mudar o teu desejo, a tua vontade, e colocar segundo a vontade do Senhor. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos orar. Orar e orar. E ter um hábito de oração. Agora, quando foi a última vez que você terminou a sua oração com o mesmo espírito de Jesus? Pai, faça a tua vontade. E me dá força para aceitá-la. Qual foi a última vez que fizemos essa oração? Pai, faça o que for do teu agrado, Senhor. E me dá força para aceitar essa situação. Será que você vê a oração como um meio de submissão ou apenas de solução? Será que a oração para nós, meus irmãos, é só um meio para resolver nossos problemas? Quando der um problema eu vou lá e vou orar e Deus vai resolver. Ou será que é um meio de submissão, onde você ora e fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer de mim amanhã? O que o Senhor quer de mim para o resto da minha vida? O que eu posso fazer, Senhor? Segundo ponto, meus irmãos, a oração como vigilância contra a tentação. Mateus 26, capítulo 26, verso 40. Diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, retirando-se, pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Jesus, voltando da primeira oração, com o rosto ainda marcado pelo suor, a angústia, encontra agora seus discípulos dormindo. É um retrato impactante da fragilidade humana. É o contraste entre a urgência da situação e a apatia dos discípulos. Imagina a urgência que Jesus estava passando naquele momento. Imagina agora o tempo que eles estavam caminhando com o Senhor. Imagina, trazendo para o nosso dia de hoje, meus irmãos, quantos discípulos do Senhor, com a urgência do Evangelho avançar, com a urgência do reino de Deus avançar. A urgência nunca se terminou. Ainda continua urgente a mensagem do Senhor se avançar, ser anunciada. Mas quantos discípulos do Senhor tratam essa urgência, ou veem essa urgência, ou nem veem essa urgência? Com apatia, como os discípulos estavam agora. Eles haviam sido alertados, convidados a vigiar, chamados à comunhão com Cristo naquele momento, e um momento decisivo, mas não resistem. E Jesus agora dirige-se a Pedro, e não por acaso. Aquele que pouco antes havia declarado que jamais abandonaria o Senhor. Um pouco antes ele havia falado do Senhor: eu entrego até minha vida pelo Senhor, eu morrerei pelo Senhor. E agora não consegue manter assim, acordado por uma hora, vigiando. É como se Jesus dissesse: você diz que está pronto para morrer por mim, mas não consegue nem orar comigo.
E por isso ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras aqui então descrevem que todos os crentes sinceros, eles têm um desejo genuíno de orar ao Senhor. Que nós temos um desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Mas também há uma natureza caída em nós, sempre pronta a ceder ao sono, sempre pronta a ceder à vontade do mundo, sempre pronta a ceder à nossa própria vontade. É um contraste ao qual o Senhor está mostrando e descrevendo aqui que o nosso coração sim tem vontade de fazer a vontade do Senhor, mas há uma luta, e a carne é fraca, e inclinada para as coisas do mal, inclinada para o pecado. E Jesus revela o motivo aqui então, pelo qual eles devem vigiar em oração, porque são fracos demais para permanecer firmes em si mesmos. Por isso então que nós devemos orar, meus irmãos. Por isso que o Senhor está chamando a atenção agora dos discípulos e chamando a nossa oração, a nossa atenção, melhor assim dizendo, para a oração. Nós devemos orar porque nós somos fracos. E se nós negligenciar a oração, meus irmãos, se nós ceder, é como perder a vigilância. É como caminhar por esse mundo com os olhos fechados, cego, sem saber o que tem na tua frente. E depois que tu cai no buraco, aí tu ora e fala: ah, Senhor, me ajuda que eu caio aqui no buraco, me tira daqui. Mas ele está falando: vigiem. A oração é vigilância. A oração é manter os olhos abertos e saber para onde eu estou conduzindo vocês. É saber para onde vocês estão caminhando. Mas muitas vezes nós nem sabemos para onde estamos indo, porque estamos deixando a vida nos levar, estamos seguindo o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, a nossa própria vontade. Então a palavra diz que Jesus volta a se afastar e volta a clamar ao Pai pela segunda vez. E R.C. Sproul fala e destaca algo aqui, um contraste muito interessante, como uma das marcas centrais desse texto. Enquanto os amigos de Jesus dormem, ele intercede. Quem são os amigos de Jesus, meus irmãos? Glórias a Ele, que Ele tem intercedido por nós. Enquanto eles se preparam para cair, Ele se prepara para vencer. Ele não apenas ensina aqui, então, Jesus não ensina apenas a orar, mas Ele vence através da oração. Aí talvez quem não conheça a palavra de Deus fala: mas como Ele venceu? Ele foi crucificado igual. Como Ele venceu? Ele sofreu igual. Ele vence, meus irmãos, porque agora ele entende a vontade do Senhor. E a oração te traz paz. E uma paz que excede a todo entendimento. Essa paz que vem do céu, essa paz que vem do Pai. Então a sua oração era vigilante, perseverante, focada na vontade do Pai. Ele não se distraía, não se distrai, não se rende, não se cansa. O cálice diante dele era amargo demais para permitir o sono. Talvez o nosso cálice tenha estado doce demais. Por isso que nós estamos sonolentos espiritualmente falando. Por isso que nós logo caímos no sono. Por isso que nós logo desistimos do lugar e do local de oração, do momento de oração e de intimidade com o Pai. Porque o cálice está bom demais. As coisas estão tranquilas demais. E por isso que de vez em quando o Senhor tem que pegar e literalmente nos chacoalhar. Dizendo: acorda. Tu falou que ia dar a vida por mim. Tu falou que morreria por mim. Tu falou que faria tudo por mim. Como diz o louvor, aquela música, como é que não é? Eu vaguei. É, né? Gastei tudo, não lembrei, esqueci da letra agora. Alguém pode lembrar? Como? Por Ele que estou gastando a minha vida. Quem sabe foi a nossa promessa, quem sabe foi a tua promessa lá no início: Senhor, eu vou gastar a minha vida, vou dedicar minha vida ao Senhor. Senhor, eu vou gastar o meu dinheiro, se o Senhor me der esse emprego, se o Senhor me der aquilo lá, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, tudo, eu vou colocar para o Senhor. Mas o cálice vai ficando doce para nós, vai ficando bom, com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais tranquilas, e a gente vai cochilando,
espiritualmente falando. Então ele continua orando agora. O Senhor continua orando, e o contraste aqui é claro, então. Mostra que nós falhamos e o Senhor persevera. Que nós caímos e Ele permanece de pé. E essa parte aqui da narrativa nos ensina, meus irmãos, que a oração não impede que a tentação venha. A tentação vai vir, mas a oração nos fortalece para não cair na tentação. A oração é um preparatório, é um revestimento para nós estarmos resistentes a resistir a essa tentação. Mas não pense que o Senhor vai te livrar de toda a tentação, de toda a aflição. Algumas você vai passar. Isso é bom para mudar e moldar o seu caráter. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, então, no decorrer desse texto, é que nós dormimos melhor do que oramos. E eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu dobro meu joelho para orar, imagina a primeira coisa que me vem: sono. Então, o que Jesus está mostrando aqui, a palavra de Deus mostra que nós somos bons em dormir, mas difícil de orar. E é justamente então por isso que frequentemente nós caímos melhor do que resistimos. Jesus aqui nos mostra então que orar é vigiar. Quem ora se mantém sensível, desperto e preparado. Quem negligencia a oração abre espaço para ser surpreendido pela tentação. Não por falta de doutrina, porque você pode conhecer todas as doutrinas. Pode conhecer a palavra, pode conhecer a Escritura, pode ser um servo do Senhor há 10 anos, há 20 anos. Falar, eu conheço tudo, eu sei sobre salvação, eu sei os pontos sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre tudo, eu sei todos os pontos teológicos. Doutrina é comigo, mas é a oração. A doutrina não vai te livrar da tentação, de resistir à tentação. Mas o que Jesus nos mostra aqui agora é que quando somos surpreendidos pela tentação, nós caímos, meus irmãos, na tentação, porque não estamos sensíveis, nem despertos e preparados pela oração. Jesus mostra aqui que orar então é vigiar. Então muitas vezes somos surpreendidos pela tentação, não por falta de doutrina, mas sim por falta de vigilância. Vivemos em uma era então em que o sono espiritual é causado não apenas mais pelo cansaço físico, não só pelo cansaço físico, mas pela distração constante. Esse sono espiritual aqui, nos nossos dias de hoje, meus irmãos, através das mídias sociais, com um fluxo interminável de notificação, se você não tirar do teu celular as notificações, não para mais de vir. E quando ele vibra, quando ele toca, ele faz um barulhinho, você quer ir lá ver o que aconteceu. Quem será que me mandou? Por isso que eu até te aconselho, se for tirar um tempo para orar, bota teu celular no modo avião, tira ele de perto de ti, desliga se for preciso. Vai tirar 10, 15 minutos para orar. Meu irmão, se o celular estiver junto contigo, ele vai acender a tela. Se for no escuro, ele acende a tela. Só pode fazer assim, ó. As distrações do dia de hoje, então, meus irmãos, é notificações, é reels, é mensagens, é comparações. Isso nos mantém ocupados demais para ouvir a voz de Deus. Estamos acordados, mas adormecidos espiritualmente falando. Assistimos vídeos, respondemos comentários, quem sabe gostamos até de ver alguns debates, mas não conseguimos separar sequer alguns minutos, quem sabe em silêncio, para vigiar e orar com o Senhor. A superficialidade digital nos anestesia então da realidade espiritual. Enquanto as realidades eternas exigem vigilância, nossos olhos estão presos nas telas, e não ao nosso Senhor e Salvador, que intercede por nós. E assim nós vamos perdendo a sensibilidade, meus irmãos, para as necessidades da nossa alma, para com o sofrimento ao nosso redor. Aquilo que antes nos emocionava, aquilo que antes nos deixava chocado,
agora virou comum. Você já não vê algo, morreu isso, aconteceu aquilo, tem alguém sofrendo, passando por aquela situação, e muitas vezes o nosso coração já não vê com o mesmo sentimento que via antes. A compaixão vai se enfraquecendo. Não temos mais a compaixão, o sofrimento ao redor não nos incomoda mais. Não nos incomoda mais a urgência para com o reino. A tentação se aproxima, mas nós não percebemos. Não notamos. O pecado se apresenta, mas não estamos prontos para resistir e dizer não. Estamos tão distraídos com o aqui e agora, que nos esquecemos do que é eterno. É como os discípulos, meus irmãos, no jardim, quando eles deveriam estar de joelhos orando, eles estão dormindo. Quando nós deveríamos estar orando ao Senhor, estamos dormindo. E pior de tudo, meus irmãos, estão dormindo com os olhos abertos. Os discípulos não tinham celular, porque se eles tivessem celular naquela época, Jesus ia chegar e falar: Pedro, está de novo no Instagram, Pedro, que é isso aí? Pedro, Jesus, demorou demais, tá louco? Orei 15 minutos contigo aí, vigiei, mas fui dar uma olhada nas notificações. É importante notar então, meus irmãos, que a tentação dos discípulos aqui não veio de maneira súbita. Ela não foi precedida por negligência espiritual. A queda começa quando nós deixamos de orar. A oração diária, simples e sincera, é o meio ordinário ao qual o Senhor deixou para nós, a qual Deus deixou para nos fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito em contradição com a fraqueza da carne. Orar, então, meus irmãos, é assumir a nossa limitação e buscar o poder de Deus. A vigilância aqui, então, é nutrida pela oração constante. Quando o Senhor fala para eles vigiar, então Ele está falando: orem constantemente. Não apenas quando o perigo for visível, mas quando tudo estiver tranquilo também. O problema, sabe qual é, meus irmãos? É que nós costumamos fazer que nem manutenção de carro. Nós sabemos que começou a fazer um barulho estranho, e tu anda mais um pouquinho, e o barulho continua, e aquilo era um alerta para você ir lá e fazer uma manutenção preventiva. Preventiva é já fazer uma revisão, e a gente deixa, para fazer só a manutenção corretiva, só a hora que ele não andar mais. Agora sou obrigado a parar, porque parece que quebrou. E assim muitas vezes a nossa vida espiritual também anda. E é isso que Jesus está mostrando para nós aqui, meus irmãos, que a oração precisa ser nutrida sempre e constante, não apenas quando o perigo é visível, não apenas quando quebra, não apenas quando você está quebrado, mas uma preparação para aquilo que, quem sabe, vai acontecer. Então não foi, melhor assim dizendo, foi exatamente nesse momento de aparente calma que os discípulos falharam. Estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. Estava tudo calmo e tudo tranquilo, e Pedro dormiu no momento da oração. Mas vejam, meus irmãos, que logo ele sacou da espada no momento de perseguição, porque o negócio estava mil. Pedro falou: está vindo o soldado de lá, já está vindo aqui, Jesus fica por aqui, já puxou da espada e na orelha de Malco. Mas lá estava tudo tranquilo. Se ele tivesse, quem sabe, orado, né, meus irmãos, estou aqui ilustrando, vigiado naquele momento, ele não tinha cortado a orelha de Malco, não precisava disso. Estaria vigilante. Falou: olha, Pedro, a tua carne eu vou te contar, hein? Já tu vai cortar a orelha de um soldado aí na frente. Agora era para orar, tu está dormindo. Então reflita, meus irmãos, vamos refletir juntos. Será que você tem tratado a oração como um escudo contra a tentação? Ou como um último recurso quando tudo já desabou? A sua vigilância espiritual é ativa ou passiva? Antes ou depois? Você tem confiado demais no seu próprio espírito pronto? Sem reconhecer a fraqueza da carne? O bom disso tudo, meus irmãos, é saber que Jesus orou por você, orou por mim e por você, quando nós ainda dormíamos. Ele venceu para que eu e você pudesse se levantar.
Mas agora Ele nos chama, vigie. Vigie e ore, para que não entre em tentação. E o terceiro e último ponto, meus irmãos, a oração como modelo de perseverança e vitória. Mateus 26, 44. Agora, pela terceira vez, meus irmãos, então, a palavra diz, deixando-os novamente, foi orar, pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo, descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. No clímax aqui então da agonia, Jesus volta pela terceira vez ao mesmo lugar para fazer a mesma oração. As palavras aqui podem ter sido as mesmas, mas o coração agora do Senhor está fortalecido. Ele não ora como quem tenta evitar a cruz, mas como alguém que abraça a cruz, que se submete agora a uma submissão total. Riley aqui, um escritor cristão, ele observa que, mesmo repetindo a oração, Jesus agora aqui persevera, até que a paz tome o lugar da angústia. E aqui, meus irmãos, tem uma boa aplicação para nós. Se você está passando por alguma angústia, se algo tem te angustiado, persevere em oração, até que a paz tome o lugar da angústia. Persevere orando, persevere pedindo graça, sabedoria, até que a paz encha o teu coração. Que, meus irmãos, não há nada melhor do que ter paz. Não há dinheiro, não há valor, não há nada, meus irmãos, do que ter paz. E não é paz só com as pessoas, mas a melhor paz que existe, que é ter paz com Deus. Essa é a melhor. Então, meus irmãos, não foi a oração em si que mudou as circunstâncias, mas ela fortaleceu o coração do nosso Salvador, para enfrentá-las com firmeza. O Filho triunfa então de joelhos, antes de triunfar na cruz. O Getsemane aqui se torna então assim o campo onde a vitória foi selada. Não com espada, não com gritos, não com cavalos, não com guerra, mas com lágrimas e entrega. Enquanto Jesus ora, agora os discípulos permanecem dormindo. E pela terceira vez então, ele os encontra vencido pelo sono, perdendo a oportunidade de vigiar com Jesus. Eles estavam ali, ao lado do Redentor do mundo, fazendo parte da história. Tu imagina, meus irmãos, um dia vamos chegar no céu, e tu perguntar para Pedro, fala, e daí Pedro, como tu se sente? Fazendo parte da história da redenção, tu dormia aquele dia. Claro que não vamos falar isso, né, meus irmãos, porque nós vamos julgar ele se nós dormimos. Mas, irmãos, vontade dada a gente falar assim, Pedro, Pedro, por que tu não tentou, se esforçou um pouquinho mais? Quem sabe a resposta de Pedro para nós vai ser assim, eu estava com Jesus, né, cara? Eu fui dormir, estava cansado. Mas Jesus nos mostra, meus irmãos, então aqui, pela terceira vez, que Ele volta agora, e os seus discípulos estão vencidos pelo sono mais uma vez, perdendo essa oportunidade de vigiar. No momento mais decisivo da história, então, eles dormiam. Não entenderam o peso desta hora. Mas apesar disso, Jesus não os rejeita. Quando Ele retorna, não há mais repreensão, apenas uma convocação. As duas primeiras vezes, Jesus volta e repreende eles, fala, olha, vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora. Não, vocês estão dormindo de novo. Mas agora, pela terceira vez que Ele retorna, meus irmãos, com a paz agora que excede todo entendimento, com a paz agora que Ele recebeu do alto do Pai, mesmo sabendo que vai enfrentar todas as aflições agora, Ele não rejeita mais os seus discípulos, Ele não está repreendendo, melhor assim dizendo, mas Ele vem com uma convocação para eles, e essa é a convocação a qual o Senhor faz para nós nessa noite, essa convocação para a oração que Ele fez com os seus discípulos, agora Ele faz para nós, levante-se e vamos embora. Bora, irmãos, vamos.
Jesus não fala mais, vocês estão dormindo ainda. Jesus agora vem com o coração cheio de paz e fala: levante-se, bora. Bora que a hora é agora. Bora, vamos acordar, tira a remela dos olhos e vamos lá, Pedro. Vamos lá. Vamos, Tiago, vamos, João. O tom aqui não é mais de condenação, mas de missão. O tom agora aqui não é mais então de condenação, de missão para os discípulos e para nós. Agora ele está pronto, calmo, resoluto e entregue. O tempo da agonia passou, e agora ele caminha ao encontro do traidor com o rosto sereno, de quem venceu por dentro antes de ser vencido por fora. E essa parte do texto aqui, meus irmãos, nos mostra que a oração perseverante não apenas nos sustenta, mas nos prepara para cumprir a vontade do Pai e nos dá coragem para cumprir toda a missão que o Senhor nos der. Jesus não apenas orou, ele orou até que estivesse preparado. E isso é oração de verdade, não algo que fazemos até que Deus se mova, faça aquilo que eu quero, mas até que o nosso coração se alinhe à vontade dEle. A maioria de nós ora uma vez e desiste. Jesus ora 3 vezes e se levanta em paz. Nós vemos aqui a perseverança na oração. Como eu disse antes, se algo não tem te dado paz, ore mais. Se algo tem te angustiado, ore mais. Até que a paz exceda o teu entendimento. Até que a paz complete o teu coração. O seu exemplo aqui nos desafia então a não desistir na primeira ausência de resposta, mas a permanecer aos pés do Pai até que a nossa alma seja renovada. Jesus venceu em oração para que mesmo quando vacilamos, meus irmãos, possamos levantar e segui-lo novamente. Então, se talvez o inimigo da nossa alma, o acusador, tem te acusado, falado assim: eu acho que tu está dormindo já faz anos. Ou talvez você e a tua consciência estejam pensando: eu errei aqui, errei lá, eu acho que eu estou desligado mesmo. Estou dormindo faz tempo. E talvez você ache que não tem mais solução, que não tem mais jeito. O que o Senhor nos mostra aqui, que assim mesmo que nós venhamos vacilar, o que nós podemos fazer e o que Ele nos chama a fazer, é se levantar e segui-lo novamente. Então, se você esteve num tempo de sonolência espiritual, sonolência, quem sabe sem oração, desperte. Desperte, porque esse é o momento que Ele está te chamando para se despertar e vir com Ele. Ele nos desperta com amor e nos convida a caminhar ao seu lado, não com culpa, mas inspirados com um novo senso de propósito. E para nós finalizar, meus irmãos, alguns exemplos práticos para nós aqui. Quando a angústia parece não passar, ore outra vez. Perseverança em oração não é falta de fé. Alguém pode te dizer isso: mas falta de fé, tu já não orou por isso aí, não deu ainda? Não é falta de fé, mas uma expressão de fé madura. De fé, de alguém que tem uma fé madura, que se submete à vontade de Deus. Se ele não respondeu ainda, ore de novo. Ore mais, persista, persevere. É como a parábola que o Senhor conta da viúva, que queria que o juiz julgasse a sua causa. E ele fala que ela persevera, e bate na porta de novo, e bate na porta de novo, e bate de novo, bate de novo, bate... Até que aquele juiz se incomoda e fala: não, vou julgar a causa dessa viúva. Ela não para de bater aqui na minha casa todo dia, toda hora. E o Senhor dá esse exemplo para nós como oração. Persevere até que a resposta venha. Persevere até que Ele resolva a sua causa. Deus pode não mudar então a situação de imediato, mas certamente Ele usará a oração para mudar você. Mesmo quando você estiver cansado, confuso ou desanimado, levante-se. É o exemplo para nós, são os discípulos. Estavam dormindo, mas levantaram. E o Senhor chama eles a levantar e seguir. Prosseguir que a missão continua. Jesus te chama então para seguir com Ele, mesmo após um aparente fracasso. A oração não é apenas o início da luta, mas é o lugar de vitória.
Quem ora com sinceridade pode se levantar com coragem, porque a vitória interna já foi garantida, que é a mudança do nosso coração. Perguntas, meus irmãos. Você tem desistido cedo demais da oração? Qual foi a última vez que você orou até encontrar paz? Mesmo que as circunstâncias não mudassem. Você consegue se lembrar? As circunstâncias não mudaram, tudo continuou difícil, mas houve uma paz no teu coração. Você está pronto para se levantar hoje? Não pela sua força, mas pela vitória que Cristo conquistou em oração? Jesus nos chama então como seus amigos e diz: levante-se e vamos. Então, com base em tudo isso, meus irmãos, o que vimos hoje até aqui, a oração como submissão, como vigilância e como perseverança. Somos conduzidos a um profundo chamado a renovar nossas vidas de oração. Ao ouvir a convocação do Senhor, levante-se e vamos, Ele nos diz, Ele não diz, melhor assim dizendo, fiquem aí envergonhados. Ele não diz para os seus discípulos, agora é tarde demais. Passou o tempo, eu orei já, passei pela aflição, já estou legal, vocês nem me ajudaram. Não, Ele diz, levante-se e vamos. Ele chama os seus discípulos, ainda que frágeis, sonolentos, para caminharem com Ele. E esse é o Evangelho, meus irmãos. Mesmo quando dormimos, Ele vigia por nós. Mesmo quando caímos, Ele se levanta para nos restaurar. E mesmo quando falhamos em orar, Ele intercede por nós. Por isso hoje é o dia de despertar. Hoje é o dia de se levantar. Não há vida cristã saudável sem oração. Não há maturidade sem vigilância. Não há vitória sem perseverança. Efésios 5,14 diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Desafios para você nessa semana. Estabeleça um horário fixo de oração. Passos práticos para você colocar em prática essa semana. A oração precisa fazer parte da tua rotina. Então, separe um tempo para orar ao Senhor. Não espere ter vontade para orar, que isso aí tu não vai ter não. Esquece. Fala assim, a hora que eu tiver vontade eu vou orar. Não vai ter. Escolha um horário no seu dia e fale, esse horário, tanto tempo, 10, 15 minutos, não precisa ser muito para você não começar com uma grande promessa, um grande propósito e não conseguir cumprir. Não faça propósito de tolo, faça algo simples. Na tua limitação, fale 10, 15 minutos. Pode ser pela manhã, ao acordar, durante o almoço, ou ainda antes de dormir. Separe esse tempo. Separe 15 minutos para orar. Ore com as escrituras abertas. É uma boa ferramenta para você orar. Abra lá, leia um salmo, leia uma carta. Leia uma parte do Evangelho. Talvez você tenha a Bíblia lá que tem epígrafe. Sabe aquele cabeçalho que tem antes do texto? Falando o tema daquele pedacinho do texto. Leia um pedaço ali, aquele pedaço, para você pegar um contexto de uma história. E ore por aquilo ali. Ore por essa situação. É como um exemplo esse texto de hoje. É orar e se colocar para dizer, Senhor, se eu estou como os discípulos dormindo, Senhor, me ajuda. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu quero cumprir a tua missão, eu quero estar mais acordado. Me ajuda nisso, me ajuda a me livrar daquilo, me ajuda, Senhor, a entender a tua vontade para mim. Ajuda eu a saber por que estou passando por aquilo, por isso. Ajuda eu a preparar o meu coração, Senhor, para as grandes coisas que o Senhor quer para a minha vida. Um exemplo do texto de hoje, um exemplo de um salmo, quem sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agradeça, não só peça, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando isso. Resolve aí. Mas leia esse texto e seja grato, Senhor. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. O Senhor tem dado mais do que eu necessito. É como eu falo para o Pablo, a gente brinca, né? Eu estou lá trabalhando, daí eu falo assim para ele, nós estamos sujos, parece até dois mendigos.
Hoje foi trabalhado, assistimos bastante. Aí eu falo para ele assim, o problema é que não podemos falar que estamos passando fome, né? Que fome nós não estamos passando. Que a barriga tá bem avantajada, os dois estão fortinhos. Então talvez nós pedimos muitas coisas, esquecemos de agradecer o que Ele já nos deu, já que Ele tem nos suprido e tem nos dado, meus irmãos. Então agradeça. Terceiro e último aqui então, tenha um parceiro ou uma parceira de oração. A caminhada cristã, meus irmãos, não foi feita para ser vivida sozinha. Jesus chamou 3 de seus discípulos para estar com Ele. Naquele momento no jardim, Ele nem precisava, mas Ele chamou. E nós também precisamos então de pessoas que possam compartilhar pedidos, lutas, agradecimentos. Os momentos nos PGs é muito importante, meus irmãos, para isso, para fortalecer nossos vínculos de amizade, nossos vínculos de comunhão. E meus irmãos, não desanime na primeira conversa. Talvez você vai conversar com alguém e falar, não, mas eu conversei, abri meu coração para esse irmão, e esse irmão não conseguiu me ajudar em nada, mas se ele já te deu o ouvido, se ele já emprestou o ouvido para ouvir a tua história, já pode fazer um coraçãozinho. Já é bom. É bom que tenha alguém para ouvir. Então separe, meus irmãos, um tempo em silêncio, um tempo com a palavra de Deus, um tempo para orar essa semana, um tempo para você estar sem distrações, sem celular, só você e o Pai. Ore para o Senhor mostrar alguém para estar orando. Se você é casado, ore com o teu marido, com a tua esposa. Eu acho que a oração mais difícil é orar com o marido, com a esposa. Marido com a esposa, esposa com o marido. Que é sempre difícil. Porque não, os filhos, é um problema aqui, é uma situação lá, um está resolvendo isso, está resolvendo aquilo. Parece que o inimigo trabalha de toda forma para não deixar o casal orar junto. Isso é importantíssimo. Vocês orar junto. Então, trabalhe, quem sabe, essa semana, se programa essa semana para você orar junto. E aproveitando também para nós finalizar, então, meus irmãos, nessa quarta-feira nós vamos ter nosso primeiro devocional. Ou seja, é o nosso momento de devoção juntos. Vamos estar aqui fazendo uma devoção, a nossa devoção, né? Como igreja, em comunhão. Vai ser quarta-feira às 19h30, então você vem, né? Toma um café antes de vir, para você vir acordado, para não dormir. E a nossa oração vai ser das 7h30 às 8h30. Então é 1 hora, a gente vai ter um momento aqui que eu vou falar um breve texto aqui, falar sobre um texto, né? Talvez 10 minutos, e para encorajar você a orar. Vai ter algumas motivações que a gente vai colocar também para a oração. Nesses intervalos de troca das motivações de oração, alguém vai estar orando, intercedendo por essa situação. Você pode estar sentado, você pode estar de joelho, né? Você só não pode estar dormindo. Mas você pode estar aqui, orando com a gente. E no final a gente vai estar adorando ao Senhor também. Vai ser um momento gracioso. Então comece todo mês, primeira quarta-feira do mês, a gente vai estar fazendo essa oração aqui, juntos, em comunhão. Esse momento de devoção, a nossa devoção, nós todos juntos aqui adorando e orando ao Senhor. Amém? Amém? Meus irmãos, então, vamos colocar de pé, eu quero orar com você. Chamar os irmãos do louvor. Glória a Deus, meus irmãos. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós primeiramente te pedimos perdão, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, por nossas negligências, nossas falhas. Talvez tenhamos estado dormindo, Pai. Estamos distraídos com muitas coisas. Estamos, Senhor Deus, em alguns momentos, Pai, como anestesiados, ludibriados por esse mundo, pelas coisas que aqui acontecem. E talvez tudo está muito tranquilo ao nosso redor.
Talvez a nossa saúde vá bem, talvez a nossa área financeira está bem, sentimental está bem, estamos de bem, como diz, com a vida. E talvez por isso, Pai, estamos negligenciando este momento de oração. Esse momento, Pai, que é o momento que é necessário. Então nos ajuda, Senhor, a compreender, Senhor Deus, essa necessidade que é estar orando, estar sempre em oração. A Tua palavra diz que nós devemos orar em todos os momentos estar buscando a Tua face, em todos os momentos estar intercedendo e pedindo ao Senhor que nos dê graça, sabedoria, no trabalho, em casa, andando pela rua, estar conversando e falando com o Senhor. Mas não é só este momento de oração que o Senhor nos mostra. O Senhor nos mostra que nós devemos separar um tempo específico para orar, um tempo de solitude, um tempo de estar sozinho com o Senhor. O Senhor nos mostrou hoje como, Senhor Deus, como o coração do nosso Senhor Jesus foi transformado, como aquela angústia que ele estava passando naquele momento, angústia tão grande que fez ele ali suar sangue. E ao voltar e ver os seus discípulos dormindo por 2 vezes, 3 vezes, agora na 3ª vez, o Senhor já volta com o semblante transformado, ainda sabendo com tudo o que ia acontecer. Ele estava com seu coração em paz, tranquilo e sereno, e chamou os discípulos a levantar e vir com ele. Assim o Senhor nos chama nessa noite, a se levantar, ainda que estejamos, quem sabe estivéssemos, ou alguns irmãos, ou quem vai nos ver através dessa transmissão, Pai, esteja como que caído, como alguém que dormiu e caiu, como alguém que está apagado, mas agora o Senhor está acordando e chacoalhando e falando: vamos, levante-se e vamos. Então, se você estava parado, se você estava sonolento, o Senhor está te chamando nessa noite, dizendo: levante-se e vamos. Esse é o chamado de Jesus agora para nós nesse momento. Jesus está no jardim, e Ele ora por mim e por você. Ele venceu por mim e por você. Ele venceu por nós. E Ele nos chama a segui-lo. O seu exemplo em oração. Senhor Deus, nos fortaleça e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos, mais uma vez.